Vamos lá, senhores, eu sou Mário Sobral do Jornal Segurito, em mais uma edição do SST ao canal. E como você já sabe, eu e o Nestor estamos fazendo uma série de vídeos sobre as normas regulamentadoras. E ficou faltando concluir o anexo 3 da NR15. A gente ficou de fazer um exercício sobre calor e vai ser hoje. Então, bora lá. Você sabe que existe lá no anexo 3 limite de tolerância para a exposição ao calor em regime de trabalho intermitente com período de descanso em outro local de descanso. Ou seja, uma situação onde o trabalhador está exposto a duas temperaturas. E existe também lá no anexo 3 limite de tolerância para a exposição ao calor em regime de trabalho intermitente com período de descanso no próprio local da prestação de serviço. Neste caso, o trabalhador está sempre exposto à mesma temperatura. Então, bora fazer um exercício de cada situação. Primeira situação seria a seguinte, ó. Trabalho, descanso em outro local. Ele está exposto a duas temperaturas. Então, um operador de forno atua exposto a alta temperatura por 36 minutos de trabalho. E 24 minutos fazendo atuações em um local distante do forno, ou seja, exposto a outra temperatura. Nesse caso, temos duas situações térmicas diferentes, uma na boca do forno e outra na sala de descanso. Temos, portanto, que fazer as medições dos dois lugares. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o termômetro de globo, o medidor de estresse térmico, vai colocar lá perto do forno, onde ele está trabalhando, e vai pegar a primeira valor de temperatura. Depois, pega esse termômetro, leva para outro local, coloca também lá até o termômetro estabilizar e faz a avaliação da nova temperatura, ok? Peguei os dois valores. Quando eu pego esses dois valores, o que eu vou encontrar? Digamos que eu encontrei no local 1 o termômetro de globo o TG de 50 graus Celsius e o TBN, o termômetro de bulbo natural, 26 graus Celsius. Por que eu não estou pegando o TBS? Porque eu vou usar a fórmula considerando que é um ambiente interno. Caso o ambiente fosse externo, eu utilizaria outra fórmula. Aí, depois que eu fiz a primeira avaliação, vou lá para a segunda situação e vou colocar o termômetro de novo e vou ter lá termômetro de globo, 26 graus Celsius, termômetro de bulbo natural, 20 graus Celsius. Tá? Então, peguei o termômetro, coloquei no primeiro ambiente, peguei o termômetro, coloquei no segundo ambiente. E depois? Depois, eu também tenho que verificar a taxa de metabolismo por tipo de atividade. Por quê? Porque esse trabalhador vai estar exposto a uma determinada temperatura, mas vai estar com uma atividade leve, moderada ou pesada, na primeira situação. E na segunda situação também. Então, vamos considerar o seguinte, que na primeira situação, lá perto do forno, eu vou encontrar ele, olha lá, trabalho moderado, a última linha, em movimento, trabalho moderado de levantar ou empurrar. Ou seja, ele gasta em torno de 300 kcal por hora fazendo essa atividade lá próximo do forno. Ok? Só que ele também vai para outro ambiente. Nesse outro ambiente é mais tranquilo. E nesse outro ambiente vamos considerar que ele trabalha sentado, movimentos moderados com braços e tronco. Gasta 125 kcal por hora. Então o que aconteceu aqui? Nós temos o local 1, temperatura do globo, 50 graus, temperatura do bulbo natural, 26 graus, e atividade metabólica, 300 kcal por hora. E no local 2, temperatura do termômetro do globo, 26 graus Celsius, temperatura do bulbo natural, 20 graus Celsius, e atividade metabólica, 125 calorias por hora. Entenderam, né? Peguei o termômetro, coloquei no primeiro local, verifiquei a atividade metabólica na tabela do quadro 3. No quadro 3, no anexo 3. Depois, fui para outro local, coloquei o termômetro, verifiquei a temperatura e verifiquei a atividade metabólica do quadro 3. Com esses valores, começamos a fazer as continhas. Porque o que acontece? Ele não está exposto nem a 50, voltando aqui, ó, ele não está exposto nem a 50 nem a 26, né? Ele está exposto a uma média disso. Mas o que a gente vai fazer primeiro? Bora calcular o quanto ele está disposto de VUTG na primeira situação, fazendo a continha, 0,7 vezes 26, mais 0,3 vezes 50, ok? Então, 0,7 vezes os 26 graus, que é o termômetro de bulbo úmido, 0,7 vezes 26, 0,7 vezes TBN, mais 0,3 vezes TG, que é os 50. Deu 33,2 graus Celsius. A segunda situação, que é o local de descanso, 0,7 vezes 20, que é
a temperatura do segundo local, vezes mais 0,3 vezes 26. Fazendo as continhas, dá 21,8 graus Celsius. Ok? Então, eu tenho o meu UTG de trabalho e o meu UTG de descanso. Só que você concorda comigo que ele não está exposto nem a uma situação, nem a outra? Ele está exposto a um valor médio e não apenas uma média entre esses dois valores. Por quê? Porque você lembra que ele fica exposto um pouquinho mais em um ambiente do que o outro? Vamos lá. A gente tem que calcular o BUTG médio e o metabolismo médio, que será a média ponderada entre o local de trabalho e o local de descanso. Não está entendendo nada? Vai entender agora. Vocês entenderam que o BUTG de trabalho, do primeiro termômetro, deu 33,2, e o BUTG de descanso, eu coloquei lá no outro local, 21,8. Eu tenho que calcular a média disso. E você lembra que ele fica 36 minutos próximo do forno e 24 minutos lá no outro ambiente. Eu vou jogar nessa fórmula. IBUTG médio é a temperatura de trabalho, que nosso exemplo é 33,2, vezes o tempo que ele fica exposto ao trabalho, que nosso exemplo é 36 minutos, mais IBUTG de descanso, que nosso exemplo é 21,8, vezes o tempo que ele fica exposto ao descanso, 24 minutos. Tudo isso dividido por 60, porque eu estou fazendo a média ponderada para uma hora, ou seja, 60 minutos. Ao fazer esse cálculo, lembra lá, né? Primeiro multiplica, depois soma, depois divide por 60. Dá 28,64 graus Celsius. Ou seja, essa é a temperatura média que meu trabalhador está exposto. Ele não está exposto nem a 33,2 como valor médio, nem a 21,8. Ele está exposto a 28,64. E daí? Daí que não acabou, né? Eu tenho que calcular também a atividade metabólica. Mas bora lembrar lá. Atividade metabólica, no primeiro local, 300 kcal, e no segundo local, 125 kcal por hora. Eu vou calcular também o metabolismo médio. Igualzinho, metabolismo de trabalho vezes o tempo de trabalho, mais metabolismo de descanso vezes o tempo de descanso, dividido por 60. Então, 300, que é o metabolismo de trabalho, vezes 36 minutos, mais 125, que é o metabolismo de descanso, vezes 24, que é o tempo de descanso. Tudo isso dividido por 60. Fazendo as continhas, vai dar 230 kcal por hora. Esse é o metabolismo médio. Ele não está exposto nem a 300, nem a 125. Ele está exposto a um valor médio de 230 kcal por hora. E daí? E daí a gente vai para o passo final. Consultando-se o quadro 2 do anexo 3 da NR 15, não encontraremos o máximo BUTG. Olha aqui o quadro 2. Lembra que ele está exposto a 230, né? Então, qual é o valor superior a 230 mais próximo? Já marquei aí, 250. Para esse valor de 250, o que a gente tem? O limite de tolerância de 28,5 graus Celsius. Tá? O nosso trabalhador estava exposto ao metabolismo médio de 230. Na tabela, o valor superior a esse mais próximo é 250. Para 200 kcal por hora, o máximo BUTG que ele pode ficar exposto é 28,5. Ok? Só que quanto é que estava exposto o nosso trabalhador? Você lembra? Vamos voltar lá rapidinho. 28,64. Isso significa o quê? 28,5 é o limite de tolerância. 28,5 é o limite de tolerância, ele estava exposto a 28,64. Ou seja, ele está numa situação superior ao limite de tolerância. Deve receber o adicional de salubridade. Então, entendemos a primeira situação? Avalia no valor no primeiro local, avalia a temperatura no segundo local, verifica o metabolismo no primeiro local, verifica o metabolismo no segundo local, calcula o BUTG médio, o metabolismo médio, vai para a tabela. Essa tabela é o quadro 2, e nesse quadro 2 você verifica para aquele metabolismo qual o limite de tolerância. Compara com o BUTG médio e eu tenho uma situação se ele vai estar com direito adicional de salubridade ou não. Mas a outra situação qual é? Ele sempre exposto à mesma temperatura. Então, bora lá. Um trabalhador realiza sua atividade exposto continuamente ao mesmo ambiente de trabalho, sem variações de temperatura. E aí? Eu peguei o termômetro, coloquei só no local. No levantamento ambiental, obtivemos os seguintes valores: 36 graus Celsius de termômetro de globo e 24 graus Celsius de termômetro de bulbo natural.
considerar atividade moderada e ambiente interno. Então, eu já fui lá na taxa de metabolismo, no quadrinho, já verifiquei que é moderado e já sei que é um ambiente interno. O que eu faço? Jogo os valores na fórmula. Como ambiente interno, não tendo a incidência do solar, o IBUTG será 0,7 vezes TBN mais 0,3 vezes TG. Fazendo essa continha, vou ter o quê? 27,6 graus Celsius. Esse é o valor do meu IBUTG. Vou fazer o quê? Comparo com a minha atividade, com o meu quadro 1, onde vai estar lá, leve, moderado ou pesado. O que nós falamos? Que a atividade é moderada. Lembra que eu disse que a atividade é moderada? Então, olha aqui, ó, deu 27,6. Para atividade moderada, você percebe aí que na primeira linha está assim, ó, trabalho contínuo. Para atividade leve, o limite de tolerância é 30. Para atividade moderada é 26,7. Para atividade pesada é 25. Como ultrapassou 26,7, eu tenho uma situação também de insalubridade. Caso o valor do nosso cálculo desse inferior a 26,7, não haveria direito adicional. Porém, qual é o valor que deu? Nossa, deu 27,6. Caso esse trabalhador, digamos que ele trabalhasse 30 minutos, veja aí embaixo, que tem aí 30 minutos de trabalho, 30 minutos de descanso, 2 linhas abaixo. Caso esse trabalhador tivesse esse 30 minutos de trabalho, 30 minutos de descanso, o que aconteceria com a limitorância? Ele aumentaria, iria até de 28,1 a 29,4. Neste caso, se houvesse esse descanso para o nosso trabalhador, ele não teria mais direito adicional, porque o limite de tolerância teria aumentado. Então, espero que vocês tenham entendido a situação. Se gostaram da informação, compartilha, curte e quer mais informações? Minha do Nestor? Já sabe, né? Acesse o canal, tem o Jornal Segurito e tem o Segurança NWN do Nestor. Além disso, tem o Segurita em Cast também. Áudios semanais sobre segurança do trabalho, que vez por outro o Nestor participa também. Então, um abraço e até o próximo programa.